Olá, eu sou a Tati Bernardi, eu sou escritora, roteirista, colunista da Folha de São Paulo e essa é a 8ª temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Dessa vez, eu converso com os melhores psicanalistas do país sobre vida sexual. Tesão na caixinha, fetiches, jogo de poder. E hoje eu converso com o Daniel Kuperman. Ele é psicanalista, professor livre-docente do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e pesquisador do CNPq. Ele é autor de vários artigos publicados em periódicos científicos no Brasil e no exterior, e de vários livros, com destaque para o livro Por que Ferenczi, que saiu pela Zagodoni. Nós vamos conversar para tentar entender o que leva algumas pessoas a passar uma vida inteira em relacionamentos superficiais, tipo esses dates que acabam no dia seguinte. Por que essas pessoas não conseguem se fixar amorosamente com um parceiro? Daniel, nesse episódio de hoje, eu quero fazer uma espécie de onde está o Wall-E, na versão onde está o neurótico com fobia de intimidade. Então, vou começar com a pergunta: onde está quem não está com ninguém? Principalmente pensando nas relações amorosas. Se a gente pensar em termos do que nós vemos hoje na cultura, está em todos os lugares, né? Mas eu suponho que você esteja perguntando do ponto de vista da posição subjetiva, né? Onde está? Porque essa pergunta, né, que se refere a um lugar para nós na psicanálise é que posição é essa, que posição subjetiva, né, da pessoa que não se relaciona do ponto de vista mais amoroso, afetivo, né? Quer dizer, tem muitas pessoas que têm um trânsito profissional, né, razoável, enfim, que tem um bom desempenho. Tem uma vida social ali, faz parte de um grupo. Às vezes faz parte de um grupo, às vezes tem amigos e amigas e amigues, mas não consegue uma relação de intimidade, né? Então, onde estão essas pessoas? Eu acho que quando nós pensamos as questões de comportamento em geral, de comportamento amoroso em particular, eu acho que a gente tem que sempre tomar um cuidado para não interpretar demais, né? E não interpretar demais é considerar também os valores, o momento sociocultural, o que a gente chama dos ideais, né? E quando nós falamos em amor, nesse momento da nossa atualidade, o que vem à cabeça imediatamente é o Bauman, né? O sociólogo e filósofo. Amores líquidos. Amores líquidos, quer dizer, existe de fato, né, uma tendência hoje das pessoas se manterem não muito comprometidas, ou o mínimo comprometidas possível. Por quê? Eu acho que isso está ligado a uma espécie de lógica do pânico. Na teoria do pânico, né, situações de pânico, o que vigora é cada um por si. Pânico é essa figura, né, da psicologia social, da psicanálise. Exemplos do Freud, né, onde se atinge o general. Então, isso deixa, né, a tropa em pânico, porque não tem mais quem os guie. Nós estamos vivendo, Tati, um momento em que as pessoas estão muito empanicadas, né? Porque se você pensar nos jovens, você olha para o futuro, né, e o futuro ele não tem as mesmas garantias, ainda que fossem ilusórias, que já teve, né, em outro momento, meados depois da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, ali, né, segunda metade do século XX. Então, todas as questões hoje, né, seja angústia climática. Então, o mundo vai acabar. Queimadas que nós estamos vivendo muito recentemente, né, no Brasil, depois das enchentes, né, do Rio Grande do Sul. A questão do neoliberalismo, quer dizer, não tem emprego. Aí você vai ter filhos num mundo como esse, vai formar uma família tal qual os seus pais ou seus avós fizeram. Não tem emprego e pessoas que têm emprego adoecendo profundamente porque não conseguem parar de trabalhar. Isso, e um trabalho absurdo que consome, inclusive, grande parte da vida das pessoas. Vou dar um exemplo, né? Eu atendi um período, um homem, enfim, casado, relativamente jovem, que queria ter filhos. É o exemplo contrário, né? Eles não tinham filhos, esse casal, e ele dizia assim, bom, mês que vem, né,
eu vou estar nos Estados Unidos e depois, quando eu voltar, ela vai viajar para o México. E é um casal muito bem colocado, né, de, enfim, classe média alta aqui em São Paulo. Não se encontravam, né? Então, em que momento eles iriam, né, compor, fazer essa família que eles tinham desejo? Então, a gente está vivendo um momento que é preciso ser considerado em paralelo, claro, aos problemas individuais de cada um. E aí a gente pode falar também dos problemas individuais de cada um. Então, para concluir esse primeiro viés, ou primeira perspectiva, eu acho que para um jovem hoje é muito ameaçador, né? Você se sedentarizar, ter um compromisso com pessoas, companheiros ou com filhos, né? E, de alguma maneira, você poder imaginar, olha, essas pessoas vão ser dependentes de mim, será que eu vou dar conta? Eu acho que, em última instância, vem essa pergunta também. Será que essa pessoa está com toda essa questão tão social, tem toda essa lógica de que precisaria estar ali up to date com os jornais? Ou será que é uma angústia instaurada já? Não é consciente, né? Não, mas a maior parte do nosso modo de pensar, de sentir, de agir não é consciente. Eu acho que esse pânico, né? Ou essa angústia, e a gente vai ter que falar da fobia, porque a fobia social, acho que é uma figura, né, que a psiquiatria nomeou para falar desse tipo também de quadro, né? De quadro clínico, de quadro de sofrimento. Aumentou, né? Fobia Aumentou muito. E por que você acha? Para falar sobre isso que eu precisei fazer esse passeio um pouco pelo contexto um pouco macro, né? Vamos dizer assim. O contexto mais que diz respeito a todos nós, né? E aí a gente precisaria pensar, bom, e essas pessoas que estão com quadro de fobia, né? Onde elas estão, quer dizer, que posição elas ocupam frente a essa possibilidade de se relacionar amorosamente, afetivamente e comprometidamente com um outro, ou com um objeto, né? Como a gente chama na psicanálise, quer dizer, ter esse tipo de relação de compromisso. Onde elas estão? Eu acho que essa situação toda, que não é consciente, claro, né? Que a pessoa fala assim, eu evito compromisso porque... Por causa das queimadas. Por causa das queimadas, ou porque eu tenho muita angústia que vai acabar a água daqui a 20 anos e meus filhos vão morrer desidratados. Eu não vou nem ter filho por causa da questão da água. Não é nem o leite mais, né? Que era a preocupação né? dos nossos pais e avós. Né? O leite das crianças, agora é a água das crianças. Sim. Então, onde estão? Eu acho que isso tudo provoca um tipo de regressão, né? Então as pessoas, elas tendem a regredir. Eu não vou dar conta, eu sou só uma criança, então é melhor nem começar, melhor nem ter. Isso, e é um tipo de regressão narcísica, que quer dizer o quê? Eu preciso cuidar de mim, né? Eu preciso dar conta de cuidar de mim e, eventualmente, né, falando aí da população mais jovem, que fica na casa dos pais, né? Eu preciso cuidar de mim e ficar numa situação, né, o menos ameaçadora possível. Então, a fobia social, que em tese seria pessoas que não se sentem confortáveis na presença de outros, especialmente outros que elas não têm muita intimidade, né? Quer dizer, na família tudo bem, eventualmente, sei lá, na turma ali da escola, né, ou da faculdade, mas não se sentem bem em conhecer outras pessoas e ampliar o seu círculo, né? Onde elas estão, essas pessoas, elas têm, na verdade, me parece, um grande medo de viver. Quer dizer, a fobia social é um nome para falar de um medo mais amplo, né? De uma fobia mais ampla. A psiquiatria tinha um termo para isso, que era agorafobia. Agorafobia. Né? Que era a fobia ampliada, né? Mas a gente diria onde elas estão regredidas, né? Numa espécie de zona de segurança narcísica, né? E com isso elas vão se mantendo desse jeito. Isso traz sofrimento, evidentemente, claro. Mas traz também... mas a pessoa que está com fobia social, muitas vezes, porque a gente começou o programa falando de quem não consegue ficar numa relação amorosa de maior intimidade, né? Mas a pessoa com fobia social, muitas vezes ela fica num casamento que já acabou, mas fica ali eternamente presa justamente porque tem medo de ir pra vida, né? Aí seria o oposto, né? Fica preso ali numa relação. Numa relação, né? A gente começou falando de quem não consegue ficar numa relação, mas muitas vezes o fóbico social é o que fica numa relação que às vezes até já acabou,
mas é melhor estar ali, porque já fez um combinado de minha parceira é minha mãe, meu parceiro é meu pai, e fica ali protegido como uma pessoa regredida e não vai pra vida. E ali já não tem mais sexo, ali já não tem mais muita troca, mas é ali, tá preso ali onde acha que é seguro. E vai deprimindo. E vai deprimindo, é ir deprimindo, uma vida né? sem desejo, só com medo. Uma vida sem desejo, de onde esse casal virou, na verdade, uma espécie de uma fraternidade protetora, Sim. né? Assim, nós somos o mundo está maluco, tá tudo muito cruel e deficitário. Eu vou ficar aqui dentro dessa relação onde eu repito minha primeira família de base, assim. Aqui a gente faz uma relação meio... Ele é meu pai ou ela é minha mãe, alguma coisa assim. Isso, exatamente. Somos os melhores amigos um do outro, né? E não nos ajudamos. E com isso a gente... E dentro de casa tem que ser uma zona sem conflitos, né? Sim, não pode ter briga. Não pode ter briga, então fica o mundo lá fora é muito hostil, né? Muito perigoso. E aqui dentro, então, a gente vai criar essa espécie de zona de calmaria, né? Protetora. E é uma não relação, né? Uma relação sem conflito é uma não relação, né? Não tem crescimento possível, não tem... É quase um acordo de paz de pessoas que estão meio mortas-vivas, né? Eu acho que você tocou num ponto super importante, né? O que é se relacionar dá maior trabalho. Sim, exato. Né? E tem muita gente que não tá afim, né? E aí eu acho que é um outro aspecto do momento, um outro mal-estar instaurado, que tá todo mundo exausto. Nunca a palavra "tô cansado" foi tão usada, né? E nós brancos usamos sem nenhuma vergonha, né? Eu passo o dia falando quanto eu tô exausta e eu tenho ajuda, eu tenho dinheiro, tal, mas exausta. Eu uso sem vergonha, porque de fato eu tô exausta. Você acabou de chegar aqui, a gente se cumprimentou, você falou que você tá um pouco cansada. E são 11 da manhã. Eu já tô exausta. E eu acho que nunca se falou tanto em cansaço, e aí relação dá trabalho. Então, acho que talvez as pessoas não entrem, porque, acho que o neoliberalismo também, nesse aspecto, tá dando uma complicada nas relações amorosas, porque a gente, pelo menos a minha geração, assim, as pessoas da minha idade, a gente vive pro trabalho, a gente trabalha, é um funcionamento de máquina. Então, como é que essa máquina vai conseguir relaxar, parar, ter prazer? Então, muitas vezes não se relaciona, né? Então, e quando você tá exausto, vamos pensar em termos de economia libidinal. A exaustão... E é curioso, né? Porque é um tema importante. A sociedade do cansaço, né? Byung-Chul Han e burnout nas empresas. Quer dizer, e com a pandemia e pós-pandemia, isso é um grande efetivamente E a mulher? Já era um pouco antes. Sim, economia do cuidado. Tem se falado muito, né? Mas eu ia dizer assim, o cansaço equivale, do ponto de vista psíquico, à doença. Como se você estivesse doente. O que a pessoa doente faz? Né? Pegando ali, vamos pegar o texto do Freud sobre narcisismo, né? Ele fala, você está com uma dor de dente, você se recolhe, né? Você canaliza toda a tua libido, né? Que é essa possibilidade, essa energia para investir nos outros, né? Você canaliza isso para se tratar e para suportar aquela dor. Então, se você está exausto, né? Você está com pouca energia para se dedicar a outras coisas que não o mínimo necessário, né? Ou o mínimo no sentido, eu elegi o trabalho como nesse momento, minha prioridade. Então, toda a minha energia vai para o trabalho, porque senão eu não aguento. Aí eu não dou conta do trabalho e não dou conta do resto, né? Então, essa questão do cansaço, Tati, e dos relacionamentos, né? Que eu acho que é uma associação super interessante que você fez, né? Entre estou muito cansado e essa dificuldade ou fracasso mesmo dos relacionamentos. Por quê? Porque se eu estar cansado, e isso é um efeito, né, de uma determinada ordem socioeconômica mesmo, né, nos deixar cansados, é uma estratégia, assim como nos deixar com medo, e aí medo não deixa de ser medo do outro. Né? E aí a gente pode até falar das bolhas, mas eu quero voltar para o amor, que é o tema que você queria tratar, né? Mas se eu estou muito cansado, é como se eu estivesse doente.
do ponto de vista psicanalítico. Eu não tenho energia, libido para colocar. não tenho libido para me dedicar ao outro. Eu preciso me dedicar a mim mesmo, né? E de fato, quando a gente está cansado, o que a gente faz, né? Se pudesse, a gente ia deitar, eventualmente dormir. Quando você deita e dorme, você desliga. Você sabe, né? que eu tive um namoro que acabou porque eu cheguei à conclusão que eu só conseguiria namorar se a pessoa já estivesse na minha casa. Se eu tivesse que sair para encontrar ela, eu não ia conseguir. Então, depois de um tempo de namoro, eu falei assim, olha, eu não consigo, sendo mãe de uma criança pequena, 45 anos, trabalhando tanto que eu trabalho, que uma quarta-feira, às 10 da noite, quando eu parei de fazer tudo que eu tenho para fazer, eu não consigo me imaginar tomando um banho, passando uma maquiagem, indo numa festinha ou fazendo uma mochilinha para ir dormir na tua casa. Eu só consigo namorar se você já estiver aqui. Você já estava aqui, ó. Você já estava aqui, fui pegar uma água. Ó quem tá aqui. Ele tá aqui, gente. Aí vamos ver um filminho junto, dá até pra transar. Mas eu não consigo me movimentar pra fora. Até porque já fui casada e esse era o funcionamento. A gente já tava ali. Não tem que namorar, não cabe. Tem que ser uma relação que já tá ali. As pessoas já estão ali, sabe? Tem uma fantasia que é engraçada, né? De alguns casais que estão casados há muito tempo, ou há algum tempo tem filhos, e não tem tempo para si. Então eles dizem assim, se nós fôssemos separados, eu ia ter um fim de semana a cada 15 dias para fazer alguma coisa. Para mim, Sim. né? Para fazer o que eu gosto. Então, eu tô nessa, né? Porque aí eu sou separada de um casamento de 10 anos e alguns dias da semana eu fico sem minha filha. Só que a culpa de estar sem ela é tão grande que nos dias que eu tô sem ela, eu trabalho até 2 da manhã para quando eu tô com ela, eu conseguir ficar com ela. Então, acaba que eu não tenho esse, meu Deus, quando estou sem minha filha, até me forço, vou nas peças de teatro que eu tenho que ir, mas tudo é job. É a peça que, porque o diretor quer me conhecer para fazer um roteiro, é o filme que eu tenho que ir para fazer uma resenha. Minha vida é trabalhar, porque quando eu não tô com a minha filha, eu acho escandaloso eu não estar com ela, né? Isso eu tô falando, não tenho orgulho disso, né? Tento ser uma mulher moderna e feminista, mas eu acho realmente ruim nos dias que eu tô sem ela, então eu trabalho. E não cabe, as pessoas que eu me interesso e começam um relacionamento, eu falo, se você já estiver aí, eu me relaciono com você. Se eu tiver que me arrumar, fazer uma mochila pra te encontrar, não tem energia. E tem um momento que também, né, quando a gente poderia pensar, bom, em algum momento você vai se cansar de estar cansada e descansar de não conseguir namorar, por exemplo. Pô, espero. E aí você vai criar… em tempo. Vai ter que criar condições, né, para eventualmente fazer uma mochila e ir em direção ao outro, né? Agora, uma psicanálise mais tradicional, porque nós falei mais, eu puxei para a questão, né, desse momento que nós estamos vivendo, que evidentemente interfere e atravessa tudo que a gente sente. Mas se a gente pensasse numa psicanálise mais tradicional, e você me perguntasse assim, onde está a pessoa, como aliás você perguntou, né? Onde está a pessoa que não se relaciona, ou pelo menos com compromisso, né, com ninguém? Ela pode ciscar aqui e ali, mas ela está sempre sozinha, né? Essa psicanálise diria assim, está com a mãe. É exatamente, era a próxima pergunta, tá aqui, ó. Essa pessoa que não consegue estar numa relação, ela tá com a mãe e com o pai? Era a próxima pergunta. Porque ela tem que estar com alguém. Olha, ontem eu dei uma supervisão onde o caso era exatamente uma jovem de 21 anos, estudante, tá, de psicologia. Tinha um namoro e esse namoro tinha muito pouca troca sexual. Muito pouca. Beijo tinha pouco e não tinha ato sexual. E ela dizia para a analista, mas quando ele vinha lá para casa a gente estava cansado, né? 21 anos. Não estava cansado, exatamente. Cansado. Ali é uma situação, né, que aí tem a ver com isso, né? Que é uma jovem que está efetivamente numa posição ainda… É uma questão adolescente, né? Mas ela ainda está numa posição muito ligada ao objeto mãe. Né? Isso que a gente chama, né? O objeto materno. Então, passar de menina para mulher, e nisso você precisa se apropriar, né, de uma série de coisas, que a palavra sexualidade seria uma palavra genérica, mas a gente poderia dizer assim, se apropriar do corpo, se apropriar do tesão, do desejo, né, que em português existe esse termo, que é um termo bom, né, tesão. O M.D. Magnum, que foi um dos primeiros analistas a trazer Lacan para o Brasil, ele queria
traduzir, né, o termo Trieb, que a gente traduz, né, do alemão, a gente traduz por pulsão, né, antigamente era instinto, depois virou pulsão, e ele queria traduzir por tesão, fazer uma tradução brasileira, né, do Freud. Essa moça não tem tesão. Não é que ela não tenha, porque a gente perguntou onde está. Essa pergunta é muito boa, né? Onde está? Onde está? A libido está investida... 21 anos, né? Onde está isso? Então tem que se apropriar do corpo, do tesão, do desejo, tem que se apropriar da vagina. Uhum. E é uma coisa que não é muito fácil para muitas mulheres, né? E tem que se apropriar do ir embora de onde ela estava, né? E correr riscos. Sim. Né? Ir embora. E é muito curioso, Tati, porque assim como ela não se relaciona, né? No caso, ela gosta de, aparentemente, seria com rapazes, mas eu nem sei se ela é tão hétero assim, mas aparentemente é. Mas ela não se relaciona, ela tem algo de superproteção, mas ela também não transita pela cidade. O território, né? Então, quando você fala onde está, né? É uma moça de classe média, de uma cidade grande e hostil como São Paulo, então o território no qual ela circula também é muito curto. Olha que curioso, né? E o território psíquico dela é um território onde ela está sempre ali, a filha única, né? Imagina. Então, onde ela está? Ela está numa posição de filha, que é uma posição protegida. Não vou dizer que é confortável, porque ela vê as outras, né? Ela diz, puxa, né? Minhas amigas... estão ali, saindo, indo à balada, estão se relacionando, tem todo um comércio, né, afetivo sexual dessa geração, né, e ela fica vendo série da Netflix dizendo que está cansada. Cansada. Né? Engraçado que eu fui me reconhecendo nessa menina em tudo, menos na questão cansada para sexo. Porque eu sou filha única, eu sempre também... quis morar perto ali da minha mãe, tenho dificuldades em viajar, sair de São Paulo, faço todas as fobias possíveis para sair da minha casa, de perto da minha mãe. Mas sexualmente eu sempre, nunca estive cansada. Agora, o que eu vivo hoje em dia é uma dificuldade de sair da minha casa. Tem uma coisa assim, eu demorei a vida inteira para chegar na minha casa. Então, assim, eu queria ter ascendido socialmente, intelectualmente, financeiramente. Eu queria ter o conforto tal, eu queria ter as possibilidades e eu queria me sentir segura numa casa que não fosse a casa da minha mãe. Então foi sofrido sair da casa da minha mãe, porque eu fui muito protegida, fui criada para ter muitos medos. Então aos 25 anos eu saio da casa da minha mãe, mas eu vou morar na esquina da minha mãe. Aí depois aos 30 eu vou para um apartamento um pouco maior, mas continua sendo a 3 quadras da minha mãe. E aí hoje em dia eu chego na minha casa e isso significa o quê? Que eu rompi com a minha mãe de certa forma, até porque eu fui mãe, né? A partir do momento em que eu me tornei mãe, eu deixei de estar nessa posição de filha eterna, né? Me torno mãe. A minha mãe, hoje em dia, a gente tem uma relação muito boa, mas assim que minha filha nasceu, ela veio com muita força aparecer na minha casa sem avisar. E eu coloquei todos os limites, falei, tem que avisar quando quer vir, eu tenho que deixar você vir, essa é a minha casa, eu que cuido da minha filha, eu que crio minha filha. Então eu rompi ali, de certa forma, quando eu casei, aos 32, e também quando eu fui mãe aos 38, foram 2 rompimentos, assim, porque eu tinha uma relação muito amalgamada, assim, com a minha mãe. E essa casa onde eu tô hoje, foi difícil chegar nela. E é a casa onde é a minha casa, não tem nada a ver com a minha mãe, né? Mas hoje é difícil sair dessa casa, porque eu repito. Então, assim, eu não tenho nenhuma questão de cansaço, se eu tiver com tesão, eu nem lembro a idade que eu tenho. Mas não me peça pra sair de casa. Não me peça pra fazer a mochilinha e dormir na tua casa, não me peça pra fazer uma... Se for para viajar, tem que ser uma viagem que repita a minha casa, que tenha todo o conforto, que tenha comida a hora que eu quiser, que tenha ali o bolsinha de água quente para minha dor na lombar. Não me faça uma viagem de aventura, uma viagem... E eu acho que esse é algo que atrapalha muito a minha vida sexual. Apesar de eu estar super apta a uma vida sexual, eu não quero... Eu já saí muito de casa, eu já namorei muito, eu já dormi muito na casa dos namorados, eu já fiz muitas viagens que os caras gostam, que é de aventura, que é de dormir na rede, que é da trilha de não sei o quê. Ou você me leva para um hotelzão que vai lembrar a minha casa, ou eu não vou abrir mão do sexo, entendeu? Interessante, né? Essa associação que você faz entre a casa e a mãe, né? E a casa que não é a mãe. Você lembra daquela frase do Freud que é boa, né? Que define a psicanálise, eu acho.
O eu não é senhor da sua própria casa. Sim. Né? E eu tô tentando ser senhora da minha própria casinha. Mas porque a gente não pode ficar sem isso, né? Senão você fica muito desamparada. Eu acho que o trabalho é paradoxal, porque de um lado, sair, né? Isso é bíblico, né? Deixarás a casa dos seus pais. É bíblico ali, sim. o Velho Testamento. Então, sair da casa, né, é sair dessa posição do lugar que nós, né, temos quando tudo vai bem, claro, né, quando as coisas vão bem, em termos de constituição subjetiva, desse lugar que se ocupa, né, na relação com o desejo da mãe, né, da mãe dos pais, né, do casal parental e da mãe. Então, quando esse caso que eu contei, ou as pessoas, né, que ficam muito acomodadas, né, numa posição filial, elas estão ali num lugar onde elas são muito especiais. Então, basicamente é isso. Quando você se relaciona com alguém, você vive, se é paixão, você se sente a pessoa mais especial do mundo e mais linda do mundo e mais maravilhosa do mundo. Mas um relacionamento com compromisso, ele exige que você saia disso, né, desse auge da paixão, até porque você não vê o outro, né? Você só vê a sua perfeição no olhar do outro, né? Isso que é a paixão. Por isso que a gente gosta, né, de estar apaixonado. Mas um relacionamento comprometido não é isso só, claro, né? É isso também. É legal poder manter, né, esses momentos de paixão, mas não é só isso. Então, essa situação, essa posição, né, de eu sou muito especial, né, talvez filhos únicos tenham uma dificuldade adicional, né, para sair desse lugar. Isso é que a gente fala, está com a mãe, né? E isso pode ser aos 20 aos 60. Desde que você nasce até o fim da vida. Lembra aquelas pessoas que tinham umas famílias antigamente católicas, né? Que, sei lá, a filha mais nova, ela ia cuidar dos pais, né? Então ela ia ficar pra titia, como se dizia, e a tarefa dela, a missão da vida dela era cuidar dos pais. Então, precisamos sair, né? Bíblico, você fala de todo um trabalho, né? Ó, eu fui saindo devagarinho, né? Aluguei um apartamento no mesmo bairro, bem pertinho. Foi até que eu achei um lugar. Você não achou, na verdade, né? Você construiu, né, uma casa, né? E aí você diz, aí volta um certo, bom, eu estou muito bem na minha casa, eu estou muito confortável na minha casa, por que eu preciso sair? Né? E é uma boa pergunta, né? Para que a gente precisa, todo mundo precisa, né, ter um relacionamento, né? Mas amoroso. Eu me sinto muito sozinha na minha casa, a conta não fecha. Eu não quero... É assim, o que você quer? Eu não faço a menor ideia, né? Então, assim, eu quero sair da minha casa, fazer uma mochilinha, dormir na casa do fulano? Não quero. Eu quero um fulano que apareça na minha vida e rapidamente venha morar comigo. Eu tenho que enfiar todas as tralhas dele lá na minha casa, sair todo o desenho que eu fiz ali de como eu vivo. Não quero. Mas eu quero ficar sozinha nessa casa tão confortável? Não, eu tô deprimida ali sozinha. Mas tem. É só o Rappi, criar o Rappi Boy. Também não quero. Ou o iFood, né? Não, mas quando eu digo sozinha, é sozinha. O companheiro delivery. Companheiro delivery. Daqui a pouco vai ter. Sushi. Quer dizer, já tem, claro, né? De certa maneira. Não, mas isso aí também não me interessa, assim. Claro que não. Eu quero a relação, a intimidade, a relação, a construção, a parceria, né? Mas aí, Tati, o tempo todo esse paradoxo, esse conflito, né? A gente quer uma relação para não se sentir só. E aí eu acho que você coloca uma outra questão que é fundamental nessa conversa, né, sobre amor e relacionamento, que é a solidão. Qual é o sentido da solidão hoje, né? É um tema importante, porque muita gente se queixa, mas é um tema que não é simples, né? Então você se queixa de solidão. Mas não inventaram ainda, né, o Rappi Boy, com brincadeira, evidentemente, mas não funcionaria, né? Por quê? Porque não tem construção. Não é isso aí. Você pode ter sexo. Muita gente, né? A gente, quem pratica psicanálise, tem muita gente hoje que brinca de Rappi Boy. Onde está essa pessoa, pra gente continuar na nossa brincadeira do Onde está o Wally, versão neurótico com fobia de intimidade? Onde está essa pessoa que vive bem com isso? Porque fica 2, 3 dias com uma pessoa, às vezes uma noite só, tem um movimento sexual na vida da pessoa. Onde essa pessoa tá?
eu conheço casos de compulsão. E eu não diria que a pessoa está satisfeita. Aliás, eu acho que a gente podia começar desconstruindo essa ideia de que nós vamos encontrar uma fórmula e que essa fórmula vai nos deixar satisfeitos para sempre. Eu acho que ela pode funcionar para um tempo. Até porque tem algo, né, que eu acho que a psicanálise sempre teve dificuldade de pensar, mas as ciências em geral, que é a transformação que nós todos sofremos ao longo da vida. Então, assim, o que você deseja, né, aos 20 anos, não é o que você deseja aos 40, que não é o que você deseja aos 60 ou aos 80. Né? Então, essa ideia de que tem uma fórmula, né, durante um tempo, pode ser que... E as pessoas falam, né, tem um outro paciente, ele diz assim... Ele teve uma história de vários casamentos. Ele ficava 5 anos casados. Separado. E 3 na gandaia, ele fala, na gandaia. Então, assim, isso se repetiu ao longo da vida dele. E ele, quando estava casado, ele era super fiel. Aí dava, parecia Aí que... dava. Quando ele começava a se inquietar demais, ele achava melhor separar. E aí ele ia para isso que ele chamava, né? Da gandaia. Da gandaia. Acho tão doido essa matemática de... Ficava 3 anos satisfeito, aí encontrava alguém e por algum motivo resolvia casar de novo. Então, assim, é claro que isso é uma situação um pouco caricatural, talvez, né? Mas, de fato... Vamos supor, hoje você encontra alguém legal, que, sei lá, veio bastante para sua casa e você até tem vontade de vez em quando ir na casa dele. Daqui a, sei lá, 2 anos, pode ser que essa fórmula já não funcione mais, vocês resolvam morar juntos, pode ser que vocês resolvam separar, né? Pode ser que vocês então, resolvam... Os combinados vão mudando. Porque vai mudando e a gente não controla. Por isso que essa frase, o eu não é senhor da sua própria casa, ela tem ressonâncias e consequências incríveis, né? Porque a gente fala, bom, agora eu consegui, né? Agora eu ganho o suficiente, agora eu tenho meus filhos, né? Agora eu tenho um apartamento bacana. Aí daqui a pouco o barulho do vizinho começa a te incomodar. Aí você não dorme mais. Você fala, meu Deus... Aí você já começa a detestar aquela casa. Aí você já fala, nossa, esse prédio vaza todo o barulho do andar de cima, vaza pra cá. E eu tive esse problema uma época da vida que eu tinha uma vizinha, que era uma senhora idosa, né? E que ela se chamava Sônia, Dona Sônia. Só que ela tinha problemas auditivos e ela não dormia. Então ela ligava a televisão no alto volume de madrugada e eu chamei ela de Dona Insônia, né? E aí eu ficava muito incomodado. E às vezes, né, esse incômodo, mesmo a pessoa continuando lá, já não é um mesmo incômodo, você já não fica tão incomodado. Então a gente vai se transformando, as coisas vão... Eu não acredito em fórmula, tá? Aliás, né, hoje em dia até é um pouco anacrônico, né, falar em fórmula amorosa. Então, assim, a solidão, para algumas pessoas, ela é uma libertação. Então, a gente escuta de mulheres mais velhas, né, pós-menopausa. Nossa, eu não tenho mais necessidade de transar. Que libertação. Falam isso? Algumas falam, né? Algumas falam isso. Outras, absolutamente, né? Não sentem isso, querem um parceiro ou uma parceira, querem, né, ter vida sexual, e outras se sentem super libertadas, né? Sofreram a vida inteira com isso. E aí, uau. Sofreram, porque o sexo é tão fácil de conseguir. Não, sofreram não pelo sexo, mas porque as relações são difíceis. Ah, bom. Então, tipo assim, não deu certo isso, ou entendi, né, me separei. Porque eu sempre sofro a dificuldade de construção, de intimidade. A falta de sexo é muito fácil de resolver. Não necessariamente pelo sexo. Pessoas que tiveram, assim, que queriam ter parceiros. Tinham, às vezes, casamentos que se desfizeram, né? Às vezes, casamentos que não se desfizeram, mas que acabou o sexo, e tá tudo bem. E estão ótimas e felizes da vida. Eu tô falando mais de mulheres porque é o que eu escuto. Entendi. Tá? E isso tem a ver com menopausa. Até porque tem, né, na nossa cultura, uma quase obrigação para o homem, né? E agora com a ajuda química, né? De que é engraçado, ser potente até a morte. Né? É que o meu desejo sexual, a minha libido, não é exatamente o lugar onde se um dia eu ficar sem libido, já fiquei por causa de antidepressivo, ou porque tô deprimida e tal.
o que me incomoda muito, e que eu acho que vai talvez incomodar para sempre, a não ser que eu atinja aí algum lugar com a terapia, não sei, é a solidão da falta de um parceiro para... Eu tenho ainda aquele ideal, né, de construir, envelhecermos juntos e um ser a testemunha da vida do outro. Eu acho tão bonito isso. Eu venho de uma família muito pequena, não tenho irmãos. Então, essa pessoa que é a testemunha da minha vida, que se eu, sabe, falar um negócio, a pessoa vai falar pra mim, não é bem assim, porque há 10 anos atrás, não é bem assim, porque há 5 anos atrás. Então, essa pessoa que te conhece muito e te acompanha, esse é o grande... Quando acaba, né, quando as relações acabam, a dor que eu sinto é nesse lugar da... Cadê a pessoa que é a minha pessoa no mundo? Cadê a intimidade, sabe? A questão sexual, ela nunca me incomodou, até porque ou ela é fácil de resolver via peguetes, ou ela é fácil de resolver eu sozinha ali mesmo, né? E ela não é um... Eu me vejo, se um dia... Eu não acredito que a menopausa vai me trazer para esse lugar, assim. Mas se um dia eu ficar sem vontade de transar, eu vou continuar na angústia da necessidade de intimidade de parceiro. Pois é. As pessoas pensam muito hoje nessa possibilidade das amizades, né? E isso eu acho que as mulheres têm mais facilidade de estabelecer esse tipo de amizade com intimidade, com apoio, né? Com talvez testemunho da vida uma da outra. Mas não é a mesma coisa, até porque a gente foi habituado a pensar isso, né? Ter alguém para compartilhar a velhice, né? Isso é uma coisa cultural? É uma necessidade que foi colocada na nossa cabeça por uma... Eu acho que tem uma dimensão cultural que já foi bastante discutida, né? Em torno do amor romântico, né? Porque também, Tati, isso que você fala, tem uma família muito pequena. Isso também é cultural, né? Há 200 anos atrás, não era assim, né? As pessoas tinham famílias grandes, né? Você tinha uma mistura ali, não tinha esse fechamento, né? Da família burguesa, pai, mãe e filho, né? Então você tinha famílias que eram muito mais do que pai, mãe e filho, né? Basta olhar, por exemplo, para as sociedades tradicionais, você tem ali outras formas, né, de parentesco, a gente ficou muito restrito mesmo. Então, ou você reproduz... Você né? tá fudido, tá sozinho. Ou você fica ameaçado, o que vai ser comigo? Então, esse campo da amizade, né? Do que a gente chama de amizade, seria uma via. E as pessoas têm falado sobre isso. De grupos de amigos que dizem assim, quando nós nos aposentarmos ou quando nós envelhecermos, seja lá o que isso quer dizer, vamos todos morar no mesmo condomínio, sim, lá fora de São Paulo. É engraçado que eu me separei, 10 anos casada, e a gente continuou amigo, conversando, falando de tudo. Teve toda a dor, uma dor gigantesca, né? Acho que a coisa que eu passei, que eu mais sofri, mas que foi uma coisa feita sabendo muito, né? E foi feita aos poucos, tal. Agora, a minha lembrança de maior dor não é uma relação assim que acabou e tem ciúme, né? Ele começou a namorar e eu tenho ciúme da mulher. Não, eu gosto da mulher, eu convivo bem com a mulher. Mas o momento de maior dor que eu senti, assim, a gente tava almoçando todo mundo e a namorada do meu ex-marido falou pra mim, ele tem um amigo que é um cara muito malucão, assim, e que quando eu era casada com ele, a gente sempre comentava desse amigo. O que vai ser desse amigo? Será que esse amigo um dia vai ter alguém? Será que esse amigo um dia vai ter filho, né? E a namorada do meu ex-marido comentou comigo, você acredita que fulano, não sei o quê, contou da vida do fulano? E os dois começaram a rir muito. E eu vi que esse amigo, que era um assunto entre nós, que a gente comentava muito, o que vai dar o fulano? O fulano é um doido, o fulano é drogado, o fulano é malucão. Eu vi que tinha virado um assunto deles. E aquilo me deu uma sensação de solidão. Então a solidão não veio porque acabou um casamento, a solidão não necessariamente veio porque ele já tem uma nova parceira, inclusive eu gosto dela, eu fico tentando pensar isso como uma grande família, né? Isso, a família. A família possível, essa família que, né? Mas na hora que eu vejo que as novidades desse amigo malucão não chegam mais pra mim, e a gente não faz mais piada com isso, é com outra pessoa que ele faz… Aí é que você sentiu ciúme. Aí eu senti ciúme, e não é um ciúme sexual, não é um ciúme de quero pra mim. É um ciúme de… Não é mais comigo, né? Isso não é mais só comigo. Na verdade é uma solidão mesmo, assim,
Terceiro excluído, a gente chama, né? Na psicanálise. A solidão vem de maneiras esquisitíssimas, né? Eu senti uma solidão abissal porque o amigo virou piada deles, entendeu? Olha, muito legal você ter separado nessa idade e conseguir, né, manter uma relação, uma amizade, né? Talvez eu até... ia morrer sem isso, eu acho. Então, mas você sabe que com casais mais jovens, às vezes é mais difícil. Mas mesmo com filho? Mesmo com filho. Eu tenho visto isso e para mim é muito chocante, né? Porque eu tive um casamento longo também. E para mim, assim, essa família... Ela não tem como. Ela é a minha família tem como pra você sempre. abrir mão dessa família, né? Quando você tem filhos juntos e toda uma, né, cumplicidade, uma amizade também construída, né? E casais mais jovens, talvez porque refaçam, né? Muitos refazem outras famílias e às vezes um dos parceiros não conseguem suportar essa dimensão de solidão que você está descrevendo, né? Então, o que eu ia falar sobre solidão, primeiro, né, esse amigo. Todo mundo tem um amigo assim. Sim. Recentemente, eu estava justamente conversando com o meu filho mais velho sobre um amigo, que é um homem de 60 anos, e que está, assim, meio à deriva na vida, sempre procurando alguma coisa. Agora, o fato de alguém ter casado, ter tido filhos... não quer dizer necessariamente que a pessoa saiu daquela posição que a gente conversava, de filhinho ou filhinha da mamãe. Porque a gente não pode avaliar isso. Isso eu acho que é bonito da psicanálise, né? É escutar a singularidade de quem está falando. Não julgar pela aparência só. Apesar de que tem um ditado sufi que eu gosto, que é julgue pelas aparências, porque a essência só Deus conhece, né? Deus e os analistas, vai. Às vezes a pessoa faz tudo, né? By the book. E você fala, nossa, que legal, olha só, né? Tem carreira, tem família, tem filhos e vive uma solidão, né, enorme. Então, vamos tomar cuidado, né, de não julgar apenas pela fachada. E tem, assim, pessoas que casaram, tiveram seus filhos, moram até em outro país, mas que ainda está casado com a mãe ou com o pai. Claro. Claro, tem pessoas, é muito incrível, eu conheço isso, porque São Paulo é um lugar que você recebe muita gente fora, né, do Brasil mesmo. Aliás, os cariocas sofrem muito em geral, né, e tem muitas pessoas que são, né, os exilados, né, vêm trabalhar em São Paulo. E eu acompanhei de perto um casal, o marido veio por uma questão de trabalho e veio junto à família. E foi um sofrimento enorme, porque... a mulher dele disse que não aguentava ficar longe da mãe. Nossa. Que era no Rio. Quer dizer, não é nem tão longe se você parar pra pensar, sim, né? Que você foi para país, você foi... né? Eu tenho um amigo que separou do casamento com o filho pequenininho, 2 irmãozinhos, né? 2 irmãos pequenos. E ele foi ficar na casa da mãe por 3 meses. Até entender o que ele ia fazer. Primeiro eram 3 semanas, aí ele ficou 3 anos na casa da mãe. Uma pessoa de 47 anos. O que é uma pessoa que vai pra ficar 3 meses na casa da mãe e fica 3 anos? Então, essa questão... E eu acho que ali assustou também, porque se viu separado com 2 crianças pequenas e falou, bom, aqui a minha mãe ajuda também, sabe? Dá a guarida, dá a casa, né? Uma casa com geladeira. E é uma pessoa que nunca mais conseguiu casar, porque eu acho que assim que acabou o casamento, ele entendeu que, na verdade... ele achou que precisava casar e ter aqueles filhos. Aí, quando deu errado, eu acho que ele não quis fazer de novo. Porque, na verdade, foi uma experiência que ele não gostou muito. E a maior prova pra mim é ficar 3 anos na casa da mãe. Ele nunca saiu desse lugar, né? É um sinal de maturidade querer ter família e filhos? Não, eu não acho que é um sinal de maturidade querer ter família e filhos. Eu acho que é uma possibilidade. É uma possibilidade de você desenhar uma vida, eu vou chamar de adulta, só no sentido não de julgamento, mas de não ser infantil. Né? Nessa posição de ficar ali tutelado, né, pelos pais o tempo inteiro. Mas, né, isso é, evidentemente, Tati, é um ideal cultural, já foi maior. Como se a gente dissesse, uma mulher tem que ser mãe para ser madura. Não acho. Eu acho que é uma saída possível, né? Se isso for realmente, né, algo ligado ao desejo dela. Mas então, esquece a palavra família, mas a pessoa precisa querer ter intimidade numa relação, uma relação que constrói,
para ser uma pessoa madura, ou o cara ou a mulher que decidem, putz, quando eu tiver vontade de transar, vou viver coisinhas aqui e ali, mas eu não vou me apegar a ninguém. Esse cara tá onde ele tá se a gente quiser analisar maduro ou não maduro? Eu acho que ele está numa posição muito fechada narcisicamente, né? E muito solitária. E não uma solidão como escolha. Fica imaginando, sei lá, o Zaratustra de Nietzsche, né? Que vai lá para o alto da montanha se afastar, né? de um barulho mundano, porque lá ele é mais feliz, né? Ou vive mais intensamente, né? Eu até vou me corrigir aqui. Vive a vida de um modo mais intenso. Eu acho que o problema maior, Tati, para uma pessoa que com essa descrição que você está fazendo, é não conseguir estabelecer relações significativas. Então, assim, pode ser amor, mas vamos imaginar, no catolicismo, um padre. Um padre é um sacerdote que está ali quando é por escolha, né, vocacional, ele está ali, ele fez uma escolha de não constituir uma família, por exemplo, né? Você vai dizer, qual é a disciplina que vai dizer que o padre está fadado a ser infeliz porque é padre? Ou infantilzão. Ou infantilzão, quando justamente a ideia original é o contrário, né? É alguém que tem aquele romance, né? Quando Nietzsche chorou, lembra? Eu lembrei do Nietzsche talvez por causa disso, né? Que é o encontro lá do Nietzsche com Breuer, que foi uma espécie de tutor do Freud ali no início da sua carreira, e termina o livro exatamente isso, né? O Freud o Breuer chamando Nietzsche para família, para ficar ali, compartilhar da família, e o Nietzsche preferindo a solidão. Então, assim, são escolhas, né? Se um sacerdote, dentro de uma determinada religião, né, ele abre mão de constituir família, de ter vínculos amorosos, não quer dizer que ele não tem relações significativas de outra ordem e que podem ser extremamente importantes, né? É só um exemplo que eu dei, não, né? A gente sabe todos os problemas da Igreja Católica com, né, a não vocação de muitos sacerdotes. Não é disso que se trata, mas são escolhas, né? Eu posso ter alguém que diga, olha, eu já vivi isso e não me interessa mais, eu agora quero me dedicar a outras coisas. E nesse circuito da vida pode encontrar ou não, né? Relações que vão se tornar relações, né, sexuais, afetivas, mas significativas você pode ter via amizade, você pode ter via paternidade, maternidade, você pode ter via algum tipo de sacerdócio, trabalho. Mas especificamente no ato sexual, aquela pessoa, geralmente homem, mas tem muitas mulheres, que, eu falei geralmente homem, porque homem tem essa coisa que muitas amigas reclamam, que já aconteceu comigo também, que precisa não olhar no rosto da mulher, que às vezes vira a mulher de costas, que às vezes faz tudo de olho fechado, não tem o eye contact ali. Mas muitas mulheres também precisam transar de olho fechado, pede para apagar totalmente a luz. Essa pessoa que parece que não conecta na hora do sexo, ou que muitas vezes está ali performando o corpo, mas você vê que a pessoa está desplugada da tomada no sentido afetivo, assim. E não precisa ser amor, mas que na hora não está ali. Onde está essa pessoa? Que pergunta difícil, né? O prazer sexual é algo que grande parte das pessoas busca nas relações e se queixa, né, de algum tipo de insatisfação. Aí você traz uma figura, né, que seria a figura da satisfação, do bom sexo, que seria essa possibilidade de encontro, né, eye contact, olho no olho, e isso seria assim, eu acho que é uma das figuras do sexo mais vivo, mais inteiro ali, que representa o encontro. Mas, né, tem uma frase do Lacan, que a relação sexual não existe, nesse sentido, né, porque cada um está ali também com a sua própria fantasia. Com as fantasias. Então, você pode ter uma enorme intimidade e se dispor, por exemplo, no ato sexual, a realizar a fantasia do outro, ainda que não seja o teu barato. Tem pessoas que fazem isso, né? Inclusive, eu já escutei de uma pessoa dizendo que, né, uma amiga se dispunha
a transar com outros homens porque era um desejo, né, do seu companheiro. Ele queria ver ou ele queria saber? Ele queria ver e participar, né, mas ele queria, sobretudo, vê-la transando com outros homens. Ela não gostava disso. Ela não gostava disso. Mas para ele isso era muito, né, importante para um certo tipo de gozo. Isso é um... Né, é um combinado entre eles. É um combinado entre eles e é uma caixinha da vida. Então, o problema do humano é esse, né? Que a gente, assim, tem umas caixinhas muito estranhas. Todos têm. Alguns têm mais acesso, outros menos. Então, tem pessoas que gostam, né? De transar de um determinado jeito, que não é com contato visual, ou que tem um pouco e depois não tem mais. O problema é você cair num abismo da solidão. Porque aí você vai terminar uma transa angustiado. E quando, em geral, né, o que se espera é que você termine uma transa satisfeito. Sim, né? minimamente até a felizinho. próxima. Minimamente feliz para até a próxima. E terminar, eu acho que o pior que pode acontecer para alguém, ainda mais porque o sexo é algo tão íntimo, né, e tão valorizado na nossa cultura, é terminar uma transa angustiado. E quando quer, vamos esquecer a pessoa, porque a gente falou muito da pessoa... Bom, a pessoa não deseja estar numa relação, a pessoa não deseja constituir uma família, a pessoa não deseja ser mãe, a pessoa não deseja sair de casa, né? E aí a gente analisou em que momento isso é falta de maturidade ou simplesmente uma resolução ali da pessoa, ela tem direito a viver como ela quer. Mas onde está, pra gente finalizar, a pessoa que quer estar numa relação e simplesmente não consegue, não é que não consegue porque não aparecem oportunidades, ela não suporta tá dentro da relação. Ela explode tudo. Talvez meu caso, um beijo. Pra mim. Bom, mas você tem tempo ainda pra... Espero que sim. Pra reparar. O meu analista esses dias se encheu o saco. Porque eu fico, essa relação aqui que não deu certo, essa outra que não deu certo. E fico voltando. Uma hora ele falou, você não quer. E aí eu tô magoada, porque agora é só amanhã. E a gente vai voltar pra esse assunto. Mas então, não quer ou não pode, né? Eu quero, mas não suporto ficar dentro. Tudo começa a me irritar profundamente. Então, eu acho que aí... Bom, eu não quero invadir o espaço do seu analista de jeito nenhum, né? Seu querido analista. Mas, veja, Tati, assim, a pessoa Você foi professor dele, inclusive. Eu sei. A pessoa que quer sair de casa, né, você falou, e não consegue. Então vamos diferenciar o sair de casa metafórico. A gente atende muito jovem adulto, principalmente, com essa questão, né, terrível, né, de ficar muito no quarto, muito, né. Tem um tabu que não se fala muito, mas eu vou falar aqui, que muitas vezes isso é associado a um abuso de maconha, especialmente em meninos, jovens homens, porque hoje tem toda uma apologia também, né, da maconha, mas tem situações, né, em que ela recrudesce esse tipo de sintoma. Que a gente estava falando de fobia também. Sim. Que eu acho que é um dos, né, principais nesses casos. Então, assim, quero sair de casa, eu não consigo, ou você fica muito irritada. Veja, quais os limites, eu te perguntaria isso, né? Quais os limites que você não está dando? É como se fosse, o que eu escuto você tenta se adaptar a um modo de relação que você acha o correto, e aí você não consegue e fica irritadíssimo. Então, talvez um caminho fosse ser muito honesta, né? Falar, só consigo desse jeito. Consigo mesma, e arrumar alguém muito legal. Porque se alguém também tem suas, né, idiosincrasias, né, suas manias, arrumar alguém muito legal e dizer assim, putz, não tá dando, tem que ser assim, ou puxa, já te vi ontem e hoje, eu não aguento mais, eu preciso de um tempo, né, vamos se ver daqui a 3 dias só. Eu acho que talvez uma hipótese seria essa, né, que você vai ali forçando o teu limite, e nós fazemos isso, não é você. Você está falando em nome de muita gente. E por isso que você é tão querida, né? Porque você fala de uma maneira assim, muito aberta sobre coisas que dizem respeito a muita gente. E a gente tenta se adaptar. E eu acho que o problema da adaptação, né, no relacionamento amoroso, ele é terrível. Por isso que, né, as pessoas ficam, às vezes, super aliviadas. Nossa, que bom, meu marido viajou, né? Meu companheiro vai ficar... Dá um alívio. Ai, que alívio, posso ficar sozinho um pouco? Então, assim,
o problema de nós tentarmos nos adaptar a algo que é socialmente determinado, que é imaginário vendido, né, por Hollywood, vendido pelas propagandas, pelo que se fala, e a gente acha que tem que ser uma namorada desse jeito. Entendi. Ou uma mulher desse jeito. E o homem acha que ele tem que ser um homem desse jeito. A gente se força até o insuportável, até explodir. Um relacionamento maduro, eu acho que é onde você não espera do outro que ele te complete totalmente. E com isso, se for possível conversar, que é uma coisa dificílima, seria um bom tema para discussão, né, ou para um podcast. Como é que as pessoas conversam, né, na vida amorosa? Sim. As pessoas têm muita dificuldade de conversar. E não é DR só, é conversar. Olha, eu sou assim, e o outro escutar sem ficar te julgando. Eu acho que isso ajudaria muito. Muitas vezes a pessoa que acha que não sabe se relacionar, na verdade, ela só tá enfiada num relacionamento que não é para ela. E ela tá tentando sempre fazer do mesmo jeito, que não é o jeito mais adequado para ela. Né? Eu vou ter que arrumar outro louco. Porque eu tenho umas manias doidas. Mas tá cheio, eu posso me apresenta um paciente bem doido. Pega uns 3 mais doidos, manda o currículo para mim com foto nu. Daniel, muito obrigada, adorei o papo, muito bom. Muito obrigado por estar aqui de novo, no meu inconsciente coletivo. E que bom te ver assim, tão em busca. Em busca, né, e cansada ao mesmo tempo. Cansada, mas sempre… em busca sem sair de casa. Em busca de uma certa… É o meu lema. Em busca de uma certa autenticidade. Isso aí, obrigada. Este foi o Meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamunda Studio. Os episódios do Meu Inconsciente Coletivo são publicados toda quinta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até semana que vem!